Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vim trazer algumas dicas de livros diferentes pra vocês. Nesse vídeo, então, eu preparei uma listinha muito especial com várias dicas de livros que são diferentes, tanto por serem livros que estão fora aí do holofote, dos livros mais falados, mais conhecidos, mais populares, quanto também por serem livros que trazem histórias diferentes, histórias um pouco fora da casinha, assim, histórias mais inusitadas, menos óbvias. Eu já fiz um vídeo desse jeito aqui no canal, acho que o título era Os Livros Mais Diferentes que eu já li, algo assim, eu vou deixar aqui nos cards se eu achar esse vídeo. É um vídeo muito legal com várias dicas também de livros super diferentões aí pra quem gosta de fugir do lugar comum na literatura. E dessa vez eu trouxe algumas dicas antigas, né? Livros que eu já comentei aqui no canal e alguns livros que eu li mais recentemente que eu acho que se enquadram aí certinho nessa categoria de livros diferentões. Mas antes de eu começar a mostrar os livros pra vocês, já aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Vamos bater essa meta dos 300 mil inscritos. Convida os amigos, indica o canal, envia aí link de vídeos pros amigos pra gente chegar logo nessa meta. E aproveita também pra ativar o sininho das notificações pra ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E me acompanha também lá pelo Instagram, que é @JuCirqueira. Vou começar com uma dica mais antiga, que eu já comentei aqui no canal, mas faz muito tempo que eu não falo desse livro. Eu acho que é um livro que precisa ser lembrado e que as pessoas precisam ler, porque é uma história super diferente, uma história rápida de ler pra você devorar e muito, muito bonita. Esse é o Uma Certa História de Amor, de Milena Agus, que é uma autora italiana. E esse é um livro, assim, que é uma história de amor, mas é uma história de amor contada de uma maneira diferente, com um cenário incrível, assim, pensa na Itália, nos lugares mais diferentes e mais, assim, paradisíacos, na questão cultural também. Então, é um livro que, apesar de curtinho, apesar de você conseguir devorar em um dia, ele vai te trazer ali várias sensações, vai te deixar ali dentro da história, imerso e acompanhando, então, a personagem principal contando sobre a sua grande história de amor. Então, assim, é sensacional, gente. Eu amei quando eu li, eu me surpreendi muito. Foi assim, sabe? Aquela surpresa de, nossa, como é bom! Então eu quero muito que vocês leiam também. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, caso vocês se interessem por algum desses livros. E fica aí a minha primeira dica de livro diferente no quesito narrativa e, assim, ambientação da história também. O próximo livro é uma dica mais recente, é um livro que eu li no final do ano passado e que eu gostei bastante. Foi o livro do Clube Nuvem, que é o Eu Que Nunca Conheci os Homens, de Jacqueline Hartman. E essa é uma distopia que só pela sinopse você já saca que é super diferente, assim, né? É um livro que vai falar sobre 40 mulheres que estão presas em um porão e já estão presas ali há tanto tempo que elas mesmas não se lembram, e ali elas não têm a presença de outras pessoas, né? São só essas 40 mulheres e tem alguns guardas que não falam nada. Ficam ali, ó, puro silêncio, apenas deixando ali a comida todo dia, vigiando elas, porque elas não podem sair, não podem atravessar aquelas grades. E, gente, é uma história, assim, meio chocante, ao mesmo tempo reflexiva, porque ela vai falar ali sobre a relação entre essas mulheres, a relação que elas acabam tendo que desenvolver pra sobreviver, que acontece quando, de repente, toca uma sirene e a porta ali se abre e os homens que estavam vigiando elas somem. E é isso, assim, essa é a sinopse, é só o que vocês precisam saber, o que tá aqui atrás. E é um livro, assim, muito reflexivo, apesar dessa história muito louca, assim, né? E a gente vai fazendo várias suposições ao longo da leitura, né? Do que será isso? Por que elas estavam ali, etc. Mas esse livro, ele tem uma pegada mais filosófica, de reflexão mesmo. E eu achei muito interessante, excelente pra discussão. Tanto é que foi pro Clube Nuvem, né? E a gente discutiu muito, horrores, sobre essa história. Agora, um livro que eu li esse ano e que eu comentei nos vídeos aqui do canal de leituras, né? De resumo das leituras, foi o Flores Azuis, da Carola Saavedra. E esse é um livro diferente porque ele é todo contado através de cartas, né? Então é uma história epistolar. E ele fala sobre um homem que encontra, na verdade, na sua caixa de correio ali, né? Uma carta com várias páginas contando a história de um relacionamento, assim, né? Contando uma história de amor. Então é a mulher, né? Que narra nas cartas contando desse relacionamento. E esse homem, que a princípio não tem nada a ver com a situação, com a história, a carta não é pra ele, ele vai se envolvendo ali na história, ele vai ficando curioso, ele vai tentando entender esse relacionamento, ele começa
começa a aguardar pelas cartas que chegam regularmente pra ele, e ele vai acompanhando essas cartas gigantescas, né? Imagina que esse livro inteiro são cartas, né? Então a história toda é contada dessa maneira, faz o leitor também ficar criando suposições sobre esse relacionamento, pensando e refletindo sobre os desejos dessa mulher e a vida dessa mulher que escreve as cartas, ao mesmo tempo que a gente vai se relacionando com esse personagem masculino também, questionando as atitudes dele. Então, assim, é um livro muito reflexivo também, é um livro que vai trazer discussões interessantíssimas. Esse eu li pro Vórtice Fantástico, e eu acho que a narrativa da autora é o que tem de mais bonito, assim, sabe? A maneira como a personagem principal, que é essa mulher que conta a história, vai contando pra gente esse relacionamento, ao mesmo tempo que conta, né, pro personagem masculino, é muito bonita, sabe? Mesmo quando ela vai contar coisas difíceis, coisas assim que a gente fica com o pé atrás na história, morrendo de medo, ainda assim ela narra de uma maneira muito apaixonada, muito bonita, dá pra marcar várias passagens e citações. Então é um livro muito legal, especialmente se você gosta dessa pegada mais poética, assim, na narrativa. Agora, um livro que eu li há mais tempo, eu não lembro nem há quanto tempo, e não lembro se tem vídeo aqui no canal sobre ele, é o Sweeney Todd, O Barbeiro Demoníaco, de Fleet Street, que é uma novela que originalmente foi publicada em 1846 e inspirou aquele filme lá com o Johnny Depp, né? Na verdade é um musical até, eu assisti, eu achei super legal na época, com aquela pegada bem dark, assim, sabe? E ao mesmo tempo cômica. Pra quem assistiu o filme, vocês já imaginam, né? Vocês já sabem do que se trata essa história, né? Então tem umas coisas bem bizarras nessa história, que são contadas com seriedade, como se fossem coisas super normais e sérias, mas na verdade são coisas bizarríssimas, assim, eu não posso falar o que que é, porque senão seria spoiler, mas quem assistiu o filme já sabe, né? Então, assim, é uma história engraçada, ao mesmo tempo que é uma história tenebrosa, assim, né? Não chega a dar medo nem nada, justamente por ter essa veia cômica, mas é uma história que vai tratar ali de um aspecto meio terrível, assim, meio de terror, né? Até porque a gente já tá vendo aqui pelo título, né, que é o Barbeiro Demoníaco, então esse barbeiro tem ali uma característica específica, cruel, e eu não posso falar o que é, mas acho que a maioria das pessoas já imagina, né? Então, assim, é uma história diferente, é uma história que mistura esses dois gêneros, né? O terror com o cômico, o irônico, talvez até um pouco de sátira, né? Então, assim, tem realmente toda essa junção de gêneros que são improváveis, que a gente geralmente não lê juntos, né? E eu acho que essa história realmente deu muito certo nesse sentido. Ficou engraçada, ficou aterrorizante. E essa edição também da Wish, ela tá muito linda, gente. Ela tem vários detalhes aqui por dentro, nos capítulos, né? Tem várias ilustrações aqui nos começos de capítulos, né? Então, assim, é uma edição toda especial. Ai, meu marcadorzinho até, inclusive, caindo aqui. Olha só que lindo que ele é, gente. Olha só, que lindo. Eu acho que só pelo marcador já dá pra vocês terem uma ideia aqui da história, né? Olha só. Então, assim, é uma história bem diferente, mas que eu adorei ler, eu acho que foi super divertida e bem diferentona. E um livro que eu li mais recentemente foi o Pedro Páramo, que eu já comentei em outros vídeos aqui do canal. Esse também é um livro, assim, rapidinho de ler, super empolgante, instigante, apesar de ter coisas aqui surreais, porque é uma história dentro do gênero de realismo mágico, então tem aspectos mágicos, sobrenaturais, místicos na história, que fazem com que ela tenha todo esse charme a mais. Eu acho que, assim, é o tipo de história gostosa também de ler e que traz, assim, uma pegada mais fantástica mesmo, né? Então eu gostei, adorei, na verdade, e recomendo muito pra vocês. Inclusive tem até aqui um comentário do Gabriel Garcia Marques que diz assim: a leitura profunda da obra de Juan Rulfo me deu, enfim, o caminho que buscava para continuar meus livros. E o Gabriel Garcia Marques é outro autor super conhecido por escrever realismo mágico e por fazer isso com muita maestria, né? Em livros maravilhosos, que eu inclusive preciso continuar lendo. Li, eu acho que 3 livros do autor até hoje. Preciso ler Os 100 Anos de Solidão, que é o mais conhecido, assim, super ícone do realismo mágico, né? Ou realismo fantástico. Esse aqui, ele é realmente muito gostoso de ler, e eu acho que é legal ler o livro no qual grandes autores como Gabriel Garcia Marques se inspiraram, né? E a história é super diferente por si só, por já ser realismo mágico, né? Por ter esses aspectos místicos na história, mas ela também é contada através de vários narradores que vão contando pro personagem principal a história do pai dele. Ele vai atrás, né,
né? Ele vai pra cidade natal do pai pra buscar informações, porque ele não chegou a conhecer esse pai. E ele vai descobrindo as coisas mais mirabolantes possíveis, assim, através dos personagens também mais estranhos. Então, é uma história muito gostosa de ler e muito divertida também, né? Que envolve várias histórias de vida aí que se entrelaçam. Então, achei sensacional e indico muito pra vocês. A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares, também é um livro muito diferentão. E esse é engraçado que na época que eu li, eu acho que eu nem entendi muito, sabe? Eu fiquei, tipo, boiando em várias coisas e tentando imaginar, porque, assim, a maneira como as coisas são descritas é tipo essa imagem da capa aqui. Sabe essa imagem da capa que tem um monte de coisas misturadas aqui num amontoado de coisas? É assim que você se sente lendo esse livro. Você fica tipo, o quê? O que é isso? Uma roda de bicicleta, um gramofone, uma folha, uma fábrica, uma pessoa? É tipo isso. São várias coisas que acontecem nessa ilha e que são abstratas, assim. Pelo menos pra minha cabeça foi difícil, assim, absorver ali o que estava acontecendo. É interessante porque esse livro inspirou a série Lost, que muita gente ama, né? E a série Lost tem umas coisas muito loucas aí, né? Totalmente inspiração. A Tassi tá ali atrás, assim. Orégano. O orégano, como ela costuma chamar, né? É o puro orégano, né? Então é muita loucura e foi inspirada, né, nessa história. Então é bem interessante. É uma história também curtinha, assim como o Pedro Páramo ali, que vocês vão ler super rápido, mas precisa ler com atenção, viu? E se vocês já leram esse livro e conseguiram entender tudo perfeitamente, me conta aqui nos comentários que eu estou até curiosa. Sinaliza ali que tem spoiler e me explica essa história. Pode me explicar no direct do Insta também, tá, gente? Porque quando eu li, eu fiquei muito, assim, viajando na maionese. Mas foi uma experiência legal, especialmente porque foi na época do Clube Vórtice, que eu organizo, e a galera ajudou muito também nessa interpretação, né? Porque aí tinha a experiência de leitura de cada um, na interpretação de cada um, então foi excelente também, mas quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse livro? O próximo dessa lista é Um Homem Só, de Christopher Isherwood, e esse é um livro LGBTQIA+, e é um livro que vai falar a história de um homem que perde o seu grande amor, seu companheiro de vida. Ele vai se passar todo em um dia, narrado pelo próprio personagem, contando como foi esse dia e todas as dores, os mecanismos que ele tem que colocar pra funcionar pra conseguir atravessar esse dia, atravessar a dor, o luto. Mas uma história, assim, que vai além disso, né? Ele traz várias reflexões também, não é só, assim, o personagem narrando esse dia dele, né? Vai muito além porque vai falar dos sentimentos desse personagem, que são sentimentos muito pesados, vai falar sobre as pessoas que rodeiam ele, como as pessoas encaravam o relacionamento dele, porque ele era um professor universitário, né? Ele é na história, né? No presente momento. E ele sofria um certo preconceito na universidade, ele tinha que ocultar o relacionamento dele, até mesmo pra vizinhos, familiares. Era uma situação, assim, que as pessoas queriam botar um pano preto em cima e não falar sobre, sabe? Então, assim, tem muito sobre isso na história, tem muito sobre os sentimentos dele com relação a esse preconceito e com relação à perda do grande amor da vida dele. É um livro doloroso em certos aspectos, né? Porque é uma história bem psicológica, né? É um romance psicológico. A gente vai estar o tempo todo na cabeça desse personagem. Às vezes pode se tornar até um pouco cansativo, né? Porque ele vai devagar sobre algumas coisas, questões políticas, filosóficas, sentimentos. Mas é um livro muito gostoso de ler. Eu recomendo bastante se você já gosta, assim, de fluxo de consciência. Não que esse livro seja fluxo de consciência, mas se você gosta desse tipo de narrativa, uma narrativa que vai se passar o tempo todo ali dentro da cabeça do personagem, ao longo de um dia, que vai trazer muito das angústias, das dores, dos sentimentos do personagem, com certeza você vai gostar desse livro. Então fica aí a minha dica pra você que gosta de livros super diferentes também. Um outro livro que eu gostei muito de ler foi O Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. Esse é um livro de literatura russa e por si só, pra mim, já é, assim, diferente, já sai um pouco da minha zona de conforto, né? Eu acho que foi o único livro, se eu não me engano, tá, que eu li desse autor. E eu gostei muito, me surpreendi bastante. É um livro também com uma narrativa diferente, assim, o personagem vai contando para alguns amigos. Na verdade, eles estão como se fosse numa roda, assim, de amigos, e eles vão falando sobre como foi o primeiro amor de cada um. E aí, o personagem principal, o protagonista, vai contar sobre o primeiro amor dele, e aí que começa a história, né, relatando tudo o que aconteceu. E é uma história rápida de ler, uma história gostosa e que tem ali algumas frustrações do personagem, muito dos sentimentos dele também. E é um livro, assim, bem gostoso mesmo de ler, eu me surpreendi. E acho que é uma dica, assim, de livro que eu não vejo muitas pessoas indicando, né, nem, na verdade, assim, eu também não conheço muitas pessoas, não sigo tantas pessoas que falam sobre literatura russa e que indicam esse autor, mas
eu gostei muito. Eu confesso que, assim, eu também não sou uma leitora que lê tantos livros de literatura russa frequentemente, que conhece pouco mesmo, mas esse aqui super me pegou. E eu lembro que eu fiz um vídeo aqui no canal pro Escolha da Vez, né, que é um quadro aqui do canal que, inclusive, eu sei que vocês estão com saudade. E eu vou voltar a gravar, calma, vou voltar, vou me organizar pra isso. E eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards, porque eu li o livro comentando ali, né, numa espécie de vlog. Ao final eu falei por que eu gostei do livro. Ao longo do vídeo também eu falei mais sobre a sinopse, caso vocês queiram saber. Vou deixar aqui nos cards. E o último livro dessa lista é um livro que eu procurei aqui na minha estante. Cacei, e eu não achei, gente. Eu não sei onde foi parar esse livro. Eu não entendo como que consegue sumir um livro. Tudo bem, eu entendo, até entendo como que some um livro na minha estante, porque realmente tá uma zona nos últimos tempos. Mas eu queria muito ter achado pra mostrar aqui pra vocês, até porque a capa é bonitinha também, que é o Criadores de Coincidências, do Eof Blum. Esse é um livro, gente, totalmente diferente. Ele vai falar sobre viagem no tempo, ele é uma ficção científica, mas eu diria que ele tem uma pegada bem jovem, e é um livro, assim, que é uma viagem muito louca, assim, sabe, gente? Eu não sei nem como começar a contar essa história pra vocês. Mas os personagens principais, eles são criadores de coincidências, isso é tipo uma profissão, assim, e eles criam coincidências na vida, no dia a dia das pessoas pra fazer as coisas acontecerem da maneira que elas têm que acontecer. Eu não vou conseguir explicar exatamente o porquê que eles fazem isso, por quem que eles são contratados, o que que acontece, mas é um negócio muito viajado mesmo, porém muito bem, assim, sabe? Feito, muito bem construído, é uma coisa assim bem criativa e que você lê e pensa, nossa, isso bem que poderia ser verdade, por mais louco que pareça no livro, sabe? Então é uma história muito gostosa de ler e super diferentona mesmo. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem, caso vocês se interessem. Mas é um livro que eu adorei ler na época, eu super indico pra vocês, eu achei ele um dos mais diferentes assim que eu já li na vida mesmo. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas de livros bem diferentes, livros que eu adorei ler realmente, livros que eu indico pra vocês. Eu vou deixar os links pra compra deles aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem também clicar e conhecer mais, ler sinopse, saber um pouco mais sobre cada um deles, né? E deixem aqui nos comentários também dicas de livros que vocês leram e que são muito diferentes, que vocês acham que, assim, são livros inusitados, com histórias diferentes, ou que vocês não ouvem muito as pessoas falando sobre eles, mas que vocês acham sensacionais e me indicam também, né? Vamos trocar figurinhas aqui nos comentários e eu vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.